Sou Márcia Médio, vidente sensitiva, clarividente. Estou com o Instagram com as minhas previsões. Gente, Instagram com as minhas previsões no story particular falando de personalidade. Hoje eu vou falar sobre a casa errada, um arquétipo poderoso nessa questão. Nós temos aí a psicopatia máxima com esquizofrenia e transtornos de dupla personalidade. Então eles vão para uma casa, o rapaz um casal primeiro vai comprar uma casa, vai com a corretora em busca dessa casa. E na casa, o rapaz não entra, o senhor não entra, ele tá com uma blusa flanelado que indica que ele gosta do interior. E ele vai ver a casa e nem se prontifica. A esposa sai com o filho com a perna com problemas, vai ver a casa e sai de muleta. E dizendo, não gostei dessa casa, essa casa não trouxe coisas positivas, não gostei, tem essa aqui. Encosta um homem com um cachorro e diz, 70 acres de graça. Mas o que tá acontecendo? Qual é o rolo dessa casa que você tem 70 acres e tá de graça praticamente? E aí o cara fala, vai ver que o senhor vai gostar. Chegando lá, o rapaz também, um outro casal, está disposto, um homem com uma mulher que acabou de ter um relacionamento com essa mulher, leva a filha. A filha está no segundo andar com a amiguinha jogando videogame, escrevendo e desenhando, quando o pai diz, vamos embora ver a casa, larga tudo aí, vai ver a casa. E ela se prontifica a ver a casa. Descendo para ver a casa, eles vão no carro, param no restaurante. Lá ela encontra um homem suspeito, um homem com um chapéu antiguíssimo e ela não tem uma boa impressão. A menina não tem a Amy não tem uma boa impressão. Diz, pai, vamos embora, eu não quero ver. E ele quer ver a casa. Ele se prontifica terminantemente o outro casal a ver a casa. Os dois casais então se encontram lá. O pai da Amy vai com a enfermeira ver a casa. Quando eles param na saída, há um alto-falante, a casa é 70 acres, mas está uma casa de madeira pré-fabricada. E o cara, então, vira as costas e vai embora. E não consegue sair. Na saída, ele encontra uma moça que aparece, bate no carro deles e está sem língua. Ali já encontra-se um assassinato. Ali já é a prova, é uma tentativa de homicídio, tem que procurar a polícia imediatamente. Mas ele não faz isso. Ele bota a menina no carro, o carro dele bate na árvore e ele vai no carro do outro. O homem, percebendo da blusa flanelada que há um homicídio, pega a arma no porta-luvas e leva a arma no porta-luvas. O que é para os Estados Unidos um pouco estranho, porque eles têm que usar a arma aparente. Você pode usar a arma, mas você tem que usar a arma aparente, não pode esconder a arma nos Estados Unidos. Então ele pega e coloca a arma enfim, coloca a arma na cintura e dali em diante começa essa história macabra. Eles não começam a sair, eles rodam a noite inteira dentro do carro em círculos e não conseguem sair da propriedade, andando em círculos em volta da propriedade. Ou seja, eles entraram no passado. Por quê? Porque o psicopata colocou eles ali. Um psicopata em questão colocou eles ali. Para eles purgarem o destino deles. Então, há o inconsciente coletivo aberto ali e eles vão denominar isso como destino. É o destino porque dois estão ligados nessa questão. E a gente se pergunta por quê. Então, eles entram na casa porque eles não podem sair. Lá eles começam a pegar graveto, a menina tá altamente doente, tá sangrando, tá com a língua cortada, e eles começam a tratar a menina. E começam os dias a passar, abre a despensa, tem 7 latas de comida todos os dias, e ninguém sabe quem coloca as comidas ali. E um alto-falante dando a propriedade da casa. A casa começa a interferir psiquicamente, não a casa, mas o isolamento. Daí a questão principal, primordial de certos tipos de pessoas que vão para uma casa ficar isolado em jogos, terrivelmente, porque ali vai soltar o inconsciente, porque eles estão reprimidos. Então, a partir do momento que está reprimido, o inconsciente começa a se liberar naquela forma ali. Então, vem um homem e começa os jogos, um a um ali. Um joga para o outro, o creme de barbear está fresco no dia seguinte, então tem alguém na casa, que não são eles. A moça, então, enfermeira, começa a se ver um tanto limitada naquela questão. O jovem em questão da casa, que está com o pé ferido, aborda ela no banheiro e aí começa aquelas intimidades entre dois casais que estão totalmente diferentes um do outro. O rapaz abre a porta do banheiro e vê aquela moça. Ela olha para ele, se satisfaz com o olhar dele, com o olhar daquele jovem, que não é adolescente, já é um homem,
e ela pega e tira o bustier e se mostra pro cara. Então, naquele momento ali, ela é uma pessoa liberal. Ela tem uma conotação de liberal, ou seja, ela libera qualquer tipo de investida com ela mesma, ela estando casada. Os votos do casamento não são significativos naquela questão para ela, muito. Então, ela pega e ali começa o cara começa a assediar a menina e sai para pegar lenha com a garota. Com isso, a mãe está entrando em choque. A mãe está entrando em choque do rapaz, porque teve uma perda significativa que foi uma criança. Ela começa a delirar dentro da casa, porque a casa tem influências psíquicas poderosas e espirituais. Então a esquizofrenia, o inconsciente é aberto porque eles estão isolados e estão sem sair do território, sem sair da casa. Então o isolamento, a condição ali do que eles se encontram, a limitação de comida, e é o jogo que nós vemos hoje nas casas hoje de jogos televisivos, aonde limitam comida e ao isolamento. Então, abriu-se um inconsciente dessa moça e vai abrir o inconsciente de cada um ali. O inconsciente reprimido, que é a morte da filha dela. Ela não consegue superar e vem o espírito da filha dela transfigurado naqueles espíritos que estão ali. E há uma chave, há um elo de ligação entre cada componente que está ali na casa. Então nós lidamos como destino, aquilo que o inconsciente não conseguiu resolver. O cara coloca todo mundo ali dentro e ele vai armar tudo ali. Ele vai armar um inconsciente coletivo de todo mundo ali trabalhando as debilidades. Então o outro passa a ficar esquizofrênico, ela passa a ouvir os espíritos e ficar esquizofrênica. A garotinha é um espírito genuíno, é um espírito puro. A moça começa a abraçar, pentear o cabelo e balançar na cadeira e arrumar a casa como se a casa fosse dela, porque ali ela consegue o contato com a menininha que ela perdeu. E ela deixa isso visível para a enfermeira. A enfermeira fica altamente revoltada porque tem que trabalhar, tem que sair dali e está presa. E olha aquela mulher absolvendo a casa como se fosse uma casa de passeio e um sintoma de verão. Ela está tendo um surto psicótico e a enfermeira, como a enfermeira, sabe que ela está tendo um surto psicótico. Vira para ela e diz: como você pode aceitar esse lugar aqui, essa casa dessa maneira? No fim, um mata o outro ali. Eles vão para fora e se deparam com eles mesmos. Então o inconsciente coletivo se abre e a voz que eles escutam são eles mesmos com ele mesmo, sendo utilizada pelo obsessor da casa. Eles ela abre então uma caixa e encontra uma tesoura. A tesoura representa a arma, uma arma poderosa, uma arma de família, ou seja, uma constituição onde dá vida e morte às pessoas, onde se cortava o cordão umbilical das pessoas. É uma tesoura de ferro antiga e naquele lugar representava isso. Então ela abre o inconsciente naquele momento e começa a receber e ver a filha dela. A moça ataca poderosamente, ela não aguenta, vai pro celeiro e após 24 horas ela se suicida. É encontrada enforcada no celeiro. Por quê? Porque a casa está mexendo com os sentimentos de todos ali dentro presente. O homem então fica revoltado, bate nele, eles tentam sair da casa. A menina então vem aquela muda, mostra para ela um papel e diz: a casa não é bonita, não tem jardim. A casa não é bonita, tem jardim. E ela vai lá para fora e começa a andar para trás. Ou seja, andar para o passado. Então eles vão revisar o passado todo. O rapaz que se acidentou sai, quando vê a mãe falecida através do choque, sai e começa a ver o que ele fez. Ele atropela uma moça que não era um servo na estrada, que ele disse pro pai. Ele atropelou uma moça e a moça era a filha do dono dessa propriedade. O parente do dono da propriedade. Então eles estão ligados karmicamente, eles não estão ali à toa. Não é destino, não é coincidência. Então eles fazem porque coincidência não existe. Então o rapaz abre então o documento e eles veem ali no documento que o cara que está ali procurando a casa penhorou aquela casa, entrou como uma ação de hipoteca, porque ele era juiz imobiliário. Então ele entra com uma ação de hipoteca para tirar todos daquela casa. A filha dele começa a ter déjà vus dentro da casa, vendo as pessoas através do reflexão do espelho. A reflexão do espelho é a melhor forma de você encontrar um espírito. Então, quando você tiver dentro de uma casa e quiser ter
com um contato espiritual com alguma força eletromagnética, fazendo uma investigação psíquica, vá para o espelho, porque ali a reflexão, a refração do espelho vai te mostrar o que está acontecendo. Então ela viu uma moça com a garganta cortada. Ela entra no quarto e vê um homem dando um tiro na cabeça com um garotinho do lado. Ela sai naquela questão toda e o rapaz começa a assediar ela. O rapaz sobe em cima dela, tenta o estupro em cima dela, dessa moça nova. A amiguinha, a moça que tornou-se amiga dela por assimilação de iguais, por ser vítima, e nós vamos entender no final da história. Assimila ela, pega um pedaço de pau e fura na barriga do cara, porque o cara queria estuprar ela do lado de fora lá. O pai do cara chega e fica apavorado com aquilo tudo. A enfermeira diz, eu posso cuidar dele. E aí para cuidar dele. E ele pega a arma e diz, olha, se você não cuidar do meu filho, ali tá um contra o outro, é uma família contra outra, porque uma família tem que ficar e a outra pode sair. Então, nesse jogo todo, ela diz, eu meto a bala na sua cabeça se você não cuidar do meu filho. Ele vai precisar de antisséptico, vai precisar de... tá tendo hemorragia. O cara tá no sofá tendo hemorragia e convulsão. Quando ele tem hemorragia, ele abre o inconsciente e é atacado pelos espíritos da casa, porque ele já está em 2 mundos. E aí, o que ele faz? O cara amarra todo mundo e vai para lado de fora, amarra todos eles, porque ele está com a arma, ele está com o poder, amarra todos eles e vai andar do lado de fora, tentando andar para trás, ou seja, o relógio da vida. E aí ele começa a ouvir, ninguém vai sair da casa, ali é um time, todos estão contra você e seu filho, porque é o inconsciente dele. Ele abre o inconsciente dele, ele tem que voltar ao passado para abrir o inconsciente dele. Ele abre dizendo, eu amava aquela mulher, ela fazia um guisado bom, quando eu trazia os servos ela chorava, mas fazia uma comida boa. Então ele forçava a mulher a fazer um guisado de bicho que ele matava e que ela tinha que limpar. Então é esse o narcisista perverso, ao qual ela sofreu tanto. Ele volta para casa, o filho está em choque. E aí ele ele tenta estrangular a enfermeira que causou isso no filho. Quando ele vai estrangular a enfermeira, ele vai bater no cara no chão, a enfermeira pega um machadinho e acerta as costas dele. Quando ela acerta as costas dele, o pai, o namorado dela, o marido dela, vira para ela e diz, não tem mais nada com você, porque ela cometeu um assassinato. Cometer um assassinato nos Estados Unidos é muito, muito sério. É prisão perpétua. Então ele sabia ali que ela tinha que se afastar. E ele afasta ela da Amy, da filha dele. E ela começa a chorar e entrar em pânico. No dia seguinte, ele sobe. E ele tem que sair dali o mais rápido possível. Já tá fora dela, já tá apartado dela. Ele sobe e quando ele sobe, ele vê que a lata de comida está sendo devorada. E ela tá comendo. Então ele diz, você está tirando comida da minha filha. É isso que você está fazendo? E aí ele luta com ela, mata ela. Desce as escadas e a Amy... E antes de morrer, ela diz para Amy que o pai tinha um contato com ela antes com a mulher viva, com a mãe da Amy viva. E que aquilo ali não era um acidente. Quer dizer, ele mata a mãe da Amy. Ele é o psicopata. Ele colocou todo mundo naquele jogo ali. Colocou todo mundo ali naquele jogo e foi matando um por um, porque ele ficou sobrevivente. A Amy, então, vê que ele é o psicopata, porque ele saiu vivo de todas essas questões, ele mata todo mundo ali, ele sai vivo da questão, e o que faz? Vai para a floresta e diz, Amy, fique comigo, largue ela, largue a muda, fique comigo. E ela não faz isso. Quando ele vai para a floresta, ela anda para trás e aí ela sai do círculo. Acabou. E quando ela mata ele, aí ele vem para cima dela, para tentar matar a muda. Ela atira nele. E aí quando ela atira nele, ela sai do círculo e consegue fugir da floresta. Ela foge da floresta, a muda não existe. A muda é um espírito que está ali. Ela sai da floresta e quando ela sai da floresta, ela encontra um casal. Batem nela e o casal vai ver a casa e retorna ao mesmo círculo. O dono da propriedade, espírito reinante, tira ela do carro, corta a língua dela, ou seja, você não vai falar. Ali não vai cortar fisicamente, vai cortar psiquicamente. Então ela não vai poder falar para as pessoas, nunca mais ela vai falar. Nunca mais ela vai falar o ocorrido ali, porque ali vai ser um ciclo sem fim, como morrer e reencarnar dentro daquela propriedade. Por quê? Porque o homem tirou a propriedade daquele casal. O homem fez com que aquela família fosse destruída, matando assim todos daquela casa. Há esquizofrenia, há o isolamento, há fatores pessoais de cada um, a necessidade de alimentos apropriada, a luta por necessidade, a luta por colher aquecimento e todo ali naquele lugar. Eu sou Márcia, médium vidente sensitiva e clarividente. Obrigada pela sua visualização.